A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é Paulo, a vocação para ser apóstolo. É a lição da classe dos adultos. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e pela graça de Deus eu tenho um privilégio de ser um discípulo de Jesus. E na lição passada estudamos acerca da conversão de Paulo. E hoje estaremos vendo, dentro da lição, como ele foi vocacionado por Deus. E estaremos analisando também que, assim que Paulo se converteu, ele logo se transformou num pregador do Evangelho. Vemos que este que foi para perseguir os cristãos, agora passa a promover a fé evangélica. Este que foi para tapar a boca dos cristãos, agora abrir a boca para falar, pregar, anunciar o nome de Jesus. E nesta lição analisaremos também como Deus trabalhou para transformar Paulo no apóstolo que foi. Porque, embora sua conversão foi genuína, foi radical, mas o seu amadurecimento foi progressivo. Temos o costume de pensar, ou quando lemos superficialmente, que desde a sua conversão, Paulo foi usado poderosamente desde o início. E veremos à luz desta lição que não foi bem assim. Que o seu amadurecimento, assim como o meu e o seu, o amadurecimento do apóstolo Paulo foi progressivo. Mas perceba comigo que Deus é aquele quem vocaciona, é Ele quem chama. E o Deus quem chama é o Deus que forma, é o Deus que prepara. E a forma que Deus prepara leva tempo. Deus usa tempo e circunstâncias para nos preparar para exercer o chamado, o propósito que Deus tem em nossas vidas. Claro, isso e outras coisas estaremos esclarecendo melhor no decorrer da aula. A leitura bíblica em classe que temos encontra-se em Atos, capítulo 9, do versículo 15 ao 22, e também em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo de número 18. O nosso objetivo geral é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. O primeiro ponto é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. O segundo ponto, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro ponto, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Pois bem, primeiro ponto diz assim: o ponto de partida para a vocação de Paulo, chamada e presciência divina. E aqui eu chamo a sua atenção para o versículo de número 15 do capítulo 9 de Atos, que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então notem que Paulo era um vaso escolhido. Ele não foi um vaso escolhido naquele momento, mas ele já era, antes, um vaso já escolhido por Deus. E o que aprendemos aqui quando falamos da palavra presciência? Presciência significa aquele que sabe do futuro, aquele que sabe de todas as coisas. E esse é um atributo, ou um dos atributos exclusivos de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas, e pela sua presciência, a presciência de Deus, esse foi o ponto de partida do chamado de Paulo, o chamado para ser apóstolo. É interessante que Paulo, ele salienta isso. No capítulo 1 de Gálatas, no versículo 15, ele diz justamente assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou. Então note que o próprio apóstolo Paulo diz que desde o ventre da mãe dele, Deus o separou e o chamou. Então perceba que isso denota a presciência, o conhecimento de Deus de todas as coisas. Então o chamado de Paulo já se dá antes dele nascer. Deus já tinha um plano, um projeto, um propósito traçado para a vida de Paulo. Mas é interessante fazer algumas observações aqui. Perceba que aqui não está falando de uma forma especial para salvar Paulo, ou, se você preferir, Saulo, como veremos mais adiante da lição. Não é uma forma especial para salvá-lo, porque, como já temos visto,
e Tito 2,11 é muito mais claro, e muitas outras referências bíblicas, a salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas para o ministério, para o serviço, para um propósito de Deus para glorificar o nome dele, um ministério desempenhado aqui na terra, Deus faz acepção. E eu provo isso para você à luz da Bíblia. Por exemplo, permita-me ilustrar com a história de um rei na Bíblia, Saul. Saul ele foi rejeitado por Deus, não para a salvação. Ele foi rejeitado por Deus para não reinar mais. Ele foi rejeitado, ou seja, o cargo de ser rei. Mas ele não foi rejeitado para ser salvo. Percebe? Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, ou pastores e mestres. Então perceba que nem todos podem ser pastores. Nem todo mundo pode ser mestre, nem todo mundo pode ser um evangelista, nem todo mundo pode exercer o dom ministerial de profeta ou de apóstolo, porque Deus faz acepção para a chamada. E Deus usa o critério de sua vontade. Perceba que no versículo 15 de Gálatas, Paulo fala que Deus o separou e o chamou pela sua graça. O critério que Deus usa é a graça dele, é a vontade dele. Não é nenhum mérito que há em nós, não é porque nós somos mais especial do que outros, é pela graça dele, que ele chama segundo a sua soberana vontade. Para a salvação, ele não faz acepção de pessoas. Ele está de braços abertos para todos, mas para a obra, sim, ele seleciona, ele faz acepção. E é justamente disto que está sendo tratado aqui no primeiro ponto, à luz do versículo 15 do capítulo 9 de Atos, que Paulo era um vaso escolhido. Deus já tinha um plano traçado na vida dele. E aqui eu faço uma aplicação para mim e para você. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por um acidente. Deus, antes mesmo de você nascer, já tem um projeto, um plano traçado para a tua vida, para que através de você, o nome dele venha a ser glorificado. Deus ele quer trabalhar em você para poder trabalhar através de você, para que o nome dele possa ser glorificado. Você tem um propósito aqui neste mundo. Você tem. Deus traçou esse plano antes de você nascer, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Mas perceba que o Deus quem chama é o Deus quem capacita. Perceba no segundo subtópico. Um ministério na plenitude do Espírito. Agora veja comigo o versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O Deus quem chama é o mesmo Deus quem capacita. E aqui está um segredo para um ministério bem-sucedido. É uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de um versículo agora, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala para os seus discípulos: Mas recebereis poder do Espírito que há de vir sobre vós. E aí depois Jesus disse: Aí ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas perceba que Jesus só fala que eles poderiam ser uma testemunha depois que recebessem o poder do Espírito que haveria de vir sobre eles. É impossível nós sermos uma testemunha autêntica de Cristo sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Em vão é tentar testificar a nossa fé. Em vão é tentar testemunhar nossa fé em Cristo sem a ação do Espírito Santo. Se queremos ter um ministério bem-sucedido, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só trabalha através de nós se ele tem o controle, se é ele quem conduz a nossa vida. Então precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo se quisermos ter êxito neste propósito, neste chamado
que Deus já tem estabelecido pela sua presciência, que já tem traçado para que eu e você venhamos glorificar o nome dele e venhamos assim anunciar o Filho dele, que é o Salvador de todos os homens. Mas agora veja comigo o ponto 3, o subtópico 3. E aqui o escritor ele faz uma pergunta: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? E a resposta é não, meus irmãos, tá? Tem um versículo em Atos, capítulo 13, versículo de número 9, que Lucas vai deixar muito claro ali, dizendo que Saulo, também chamado Paulo, ele vai deixar claro que Saulo, Paulo, ele tinha esses dois nomes. Um nome na sua cidadania de judeu, porque ele era um judeu, ele era hebreu de hebreus. E o outro nome, que é Paulo, era da sua cidadania romana. Ele tinha sua cidadania romana, mas só que ele era um judeu. Ele tinha um nome judeu e um nome romano, em cidadania romana. Então, o nome de Paulo não foi mudado. Ele já tinha esses dois nomes. Por isso que Lucas fala, Saulo, também chamado Paulo. Mas, veja comigo agora no segundo ponto, que diz assim: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Ou seja, se Deus chamou pela presciência, já traçou um propósito, um plano para a vida de Saulo, foi Jesus Cristo quem executa este chamado na vida deste, no caminho de Damasco. Eu queria chamar a sua atenção que no capítulo 26, que narra este mesmo contexto no caminho de Damasco, em versículo 16, do momento em que Jesus aparece a Saulo, lá vai nos mostrar que o próprio Cristo aparece para Saulo e o chama. E eu gostaria de ler esse texto com você. Capítulo 26, versículo de número 16. Jesus disse assim para ele: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É o próprio Jesus quem executa este chamado, que chama Paulo para ser um apóstolo. E ele diz ainda que apareceria depois para o comunicar ainda, tá? É muito interessante que em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo vai deixar claro que o chamado de apóstolo dele não se deu por homens. Não se deu por homens. Mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai quem o chamou e o enviou. Então o apostolado de Paulo, ele não tem autoridade humana, mas é a autoridade do próprio Deus na pessoa de Cristo. Assim como os 12 foram enviados por Jesus, Paulo foi enviado com a mesma autoridade por Jesus. Tanto é que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, se não me foge a memória, que ele tinha as credenciais de apóstolo, sinais, prodígios, maravilhas, sem falar que ele teve a inspiração inerrante das Escrituras, como os demais apóstolos. Foi ele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13. Então, o apostolado dele foi um apostolado na mesma autoridade que os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu costumo dizer que é os 12 mais o apóstolo Paulo, nesta autoridade que Cristo outorgou a eles. Mas Cristo é aquele que chama, que executa esse chamado na vida de Saulo. E no subponto 3 do segundo ponto, vai falar que a vocação, este chamado na vida de Saulo, mudou o rumo de sua vida totalmente. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. E perceba que de fato mudou. Porque quando olhamos para o versículo de número 21 do capítulo 9 de Atos, que está na nossa leitura bíblica em classe, perceba que logo que ele se converte, ele passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Perceba comigo, começando no versículo 19, por questão de contexto. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, versículo 20, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam
estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Então o povo em Damasco estava atônito, estava perplexo, porque Saulo havia ido ali para perseguir os cristãos e ali agora ele passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Mas perceba também no versículo de número 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Meus queridos e amados irmãos, há uma grande diferença entre afirmar que Jesus é o Filho de Deus e provar que Jesus é o Filho de Deus. Porque afirmar é uma coisa, agora provar fala de uma análise, fala de um estudo, mostrando à luz da Bíblia, detalhe, um estudo profundo, longo, demorado, para de fato provar que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Então, qual é a diferença do versículo 21 para o 22? Está justamente aí, que no versículo 21 ele só afirmava, mas no versículo 22 ele provava a luz das Escrituras. Embora em Atos não revele, mas há uma lacuna entre o versículo 20 e 21 para o versículo 22. E essa lacuna do versículo 20 e 21 é uma lacuna de 3 anos, até que se narre o versículo 22. Aqui em Atos não é visto isso, mas nós podemos ver isso em Gálatas. Porque enquanto Paulo afirmava que Jesus era o Filho de Deus, ele vai para a Arábia neste meio termo, passar 3 anos de um seminário intensivo com Cristo. Acompanhe comigo Gálatas, capítulo 1, versículo de número 16. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Ele fala, não consultei carne nem sangue, ou seja, ele está falando, não consultei pessoas. Aí versículo 17 ele fala, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Aí Paulo diz, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passados 3 anos. Aí ele foi a Jerusalém. Então perceba que do versículo 21, do versículo 20 e 21 para o versículo 22, há esta lacuna de 3 anos, aonde Paulo vai para o deserto para ter uma revelação, um aprendizado diretamente com Cristo. Se por um lado os 12 apóstolos tiveram um seminário intensivo no ministério terreno de Cristo, durante 3 anos, Paulo foi para a Arábia para compensar este tempo e ter um ministério ou um seminário, um ensino da parte do próprio Senhor Jesus por durante 3 anos. E aí é onde entramos no nosso terceiro ponto. O terceiro ponto diz assim, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa de comunhão com Deus e de reflexão. Sim, e de fato ele teve essa preparação durante esses 3 anos, que como vimos já em Gálatas, ele recebe do próprio Senhor Jesus por revelação o evangelho que ele anunciava, a saber, as boas novas fundamentadas em Cristo Jesus. O segundo subponto diz as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus. Sim, ele precisava. Note que no versículo 20 ele afirmava, mas no versículo de número 22, depois de passado 3 anos, quando ele volta novamente para Damasco, ele não só afirmava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele provava e confundia os judeus que estavam em Damasco. Então perceba que houve um deserto na vida do apóstolo Paulo, de 3 anos, de uma preparação para que ele pudesse agora, ou pelo menos ele achava, para que pudesse agora colocar em prática o chamado pelo qual ele havia sido vocacionado por Deus. Então, às vezes você
pode estar pensando o porquê que o que Deus me chamou não tem se realizado ainda na minha vida. É muito interessante sabermos disso. Entre o chamado de Deus e o realizar desse chamado, há um espaço. E esse espaço é para que Deus venha nos preparar. É o espaço que Deus usa para nos preparar. E Deus usa o tempo e as circunstâncias para isso. Como usou o tempo e a circunstância aqui no deserto com Paulo. Para o preparar para realizar este chamado tão nobre. Eu gosto muito de um versículo que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é tanto que opera o querer quanto o realizar. De repente, você já sabe o querer de Deus para a sua vida. E você tem se perguntado por que não tem realizado ainda. É porque entre o querer de Deus, o chamado dele para a sua vida, e o realizar deste chamado, há esse espaço de preparação que Deus está te lapidando, assim como lapidou o apóstolo Paulo, que Deus está te preparando, assim como ele preparou o apóstolo Paulo, para que você possa exercer com excelência para a glória dele. Mas é interessante dizer ainda que estes 3 anos não foram suficientes para lapidar totalmente o apóstolo Paulo. Porque você pode achar que quando ele voltou, ele já foi usado de forma poderosa. Eu quero falar a você que não foi muito bem assim. A pregação dele de fato foi poderosa, ele provou. Mas perceba que ela teve resistência. Note comigo o que Atos capítulo 9, versículo 23 diz. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Depois da pregação dele, ele provava, à luz da Bíblia, que Jesus, que ele era Cristo. E os judeus tomaram conselho para matar. Paulo fica sabendo e ele foge. Ele sai de forma humilhante de Damasco. Perceba comigo no versículo de número 24. Como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, 25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então ele tem que sair corrido dali de Damasco. Então a pregação de Paulo foi totalmente resistida pelos judeus ali de Damasco, que tomam conselho para o matar. E aqui Paulo desce para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, versículo de número 26, que ele procura se ajuntar com os discípulos, ele é rejeitado, porque os discípulos não estão acreditando na autenticidade de sua conversão. Então podemos ver aqui que isso é mais uma das colheitas do que ele havia semeado no passado. Mas Barnabé, versículo de número 27, ele leva em conta as palavras de Saulo e ele o apresenta aos apóstolos. E aí sim, a partir daí, ele é recebido pelos discípulos e os apóstolos na igreja de Jerusalém. Agora, permita-me frisar só mais uma coisinha no versículo de número 28. Saulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Versículo de número 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam o matar. Há uma lição aqui que eu quero destacar para você. Nem sempre falar ousadamente no nome de Jesus significa que você está sendo usado poderosamente. Falar ousadamente não é sinônimo de ser usado poderosamente. Por que eu digo isso? Porque a forma que Saulo falava ousadamente no nome do Senhor, pronunciando o nome do Senhor, mostrando que ele era o Cristo, isso não estava fazendo com que as pessoas fossem mudadas, mas faziam com que elas quisessem matar Saulo. Perceba que eles tomam um conselho também. E é interessante que Saulo, ele tinha todo um pensamento, o direito de pensar que ele era a pessoa certa para liderar os apóstolos ou a igreja de Jerusalém. Ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa culta, e os galileus não eram.
Ele era uma pessoa que foi ensinada aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha tudo para pensar que ele lideraria na igreja de Jerusalém. E por que eu digo isso? Porque no capítulo 26, um paralelo de quando Saulo se converte, ele está dando testemunho dele, ele vai contar o algo deste momento que ele estava em Jerusalém. Não só as pessoas não estavam querendo ouvi-lo, não estavam recebendo a mensagem que Saulo pregava, mas o próprio Deus fala para que Saulo saísse de lá porque não receberiam a mensagem dele. Perceba comigo no capítulo de número 22, capítulo 22, a partir do versículo de número 17. Olha o que Saulo diz sobre o momento em que ele estava em Jerusalém, que é o momento que estamos falando. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Versículo de número 18. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. Agora veja o versículo de número 19, a resposta de Saulo. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Versículo 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. Enfim, o que Saulo está falando aqui para o Senhor? Olha, Senhor, eu acho que o Senhor não está trabalhando corretamente, não. O Senhor me tirar daqui de Jerusalém não é o plano correto. Porque eles bem sabem quem eu era. Eles sabem como eu persegui aqueles que criam em ti. Olha, o Senhor está cometendo um erro de estratégia, me tirando daqui de Jerusalém. E o que aconteceu? Saulo não saiu de Jerusalém. Como vemos aqui no capítulo de número 9, no versículo agora de número 29, versículo de número 30, Paulo ele não sai de Jerusalém, ele é carregado. Leia comigo. Sabendo, porém, os irmãos que queriam matar, eles fazem o quê? Eles acompanham até Cesareia e o enviam a Tarso. Acompanharam Saulo, levaram Saulo. Saulo não quis sair, mas ele foi levado. Nem Deus falando para ele sair, ele quis sair. Agora perceba uma coisa. Saulo aqui, ele estava com uma autoconfiança exagerada. E ele já tinha passado os 3 anos no deserto da Arábia, no seminário intensivo com Cristo. Mas ainda este tempo não havia sido suficiente para lapidá-lo completamente. E Saulo aqui, ele estava achando que a obra dependia dele. E Deus agora vai ensiná-lo, através de mais tempo, que nada depende dele e que tudo depende de Deus. Deus vai trabalhar em Saulo para depois trabalhar através dele. Deus vai lapidar Saulo para depois usá-lo de forma poderosa, como de fato ele foi usado. Agora anote comigo no versículo 30, para onde Saulo volta. Saulo, ele é enviado para Tarso. Tarso é a cidade de origem dele, da cidadania romana. Ou seja, ele é enviado de volta para a casa dele, do início de partida. Para aquele que acha que é insubstituível para a obra, Deus o envia de volta para casa. E é interessante que Saulo ele ficou 10 anos no anonimato. E Barnabé se lembra dele e o chama para a igreja de Antioquia. E na igreja de Antioquia, quando estão orando, o Espírito Santo fala: separai-vos para mim, Barnabé e Saulo. É interessante que não é separai-vos para mim, Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Saulo, ele tinha que ser liderado antes de poder liderar. Ele tinha que aprender a ser liderado. Então Deus, de muitas e muitas maneiras, foi lapidando, foi transformando. Primeiro 3 anos, depois 10 anos no anonimato para aquele que queria ser líder em Jerusalém. Deus o ensinou que ele é que depende de Deus, que ele não é insubstituível. E aí sim, no capítulo 13, quando ele sai na viagem, sendo liderado por Barnabé, quando vemos ali que Lucas narra, no capítulo 13, versículo de número 9, que Saulo, também chamado Paulo, e que Paulo ali, ele fala que
aquele que pervertia os retos caminhos do Senhor. Capítulo 13, versículo de número 9 e 10. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então aquele era um homem que queria impedir que o procônsul cresce na mensagem. E Paulo, cheio do Espírito Santo, com a autoridade de Deus, ele dá essa sentença neste homem, que ele ficaria cego por algum tempo. E de fato ele fica. E a partir deste nome que Lucas introduz, Saulo, também chamado Paulo. E aqui Lucas começa a narrar somente Paulo, o chamando de Paulo, o nome romano dele. Paulo agora ele não é mais o reserva, ele não é mais liderado por Barnabé. Agora ele se torna o líder da caravana. Quando você lê a continuação do capítulo 13 e dos demais capítulos, não é mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e Barnabé. Então Deus primeiro trabalhou na vida de Paulo para depois trabalhar através de Paulo. É muito interessante que Deus ele está mais interessado em quem somos do que o que nós fazemos para Ele. Deus, ele antes de olhar para a nossa performance, ele olha para a nossa motivação. Então, talvez eu esteja me dirigindo a uma pessoa que já sabe o querer de Deus para a sua vida, mas que ainda não veio a realizar. Espere, porque entre o querer de Deus, o chamado de Deus e o realizar deste chamado, há esse espaço de preparação, em que Deus está te lapidando, te preparando para que você seja usado poderosamente, para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Mas de repente eu posso estar falando agora com pessoas que já sabem qual é o chamado e já estão exercendo o chamado. E o versículo que eu cito para você é o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Mas, de repente, eu posso estar me referindo ou eu posso estar falando a uma pessoa que não sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida. Talvez eu esteja me direcionando a pessoas nessa condição neste momento. E eu sei exatamente a resposta de como você saber o que Deus quer na sua vida. Qual o propósito, antes de você nascer, que Ele já traçou. Qual o propósito, o plano que Ele já tem para a sua vida, para que você glorifique o nome dEle. Eu sei a resposta. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. O mais interessado em te revelar é o próprio Deus, o chamado dele na tua vida. E na conclusão aqui, fala, a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa ter uma boa aula. A paz do Senhor.